O trabalho é intitulado Comparação Teórica de Critérios Normativos para a Verificação da Estabilidade Lateral de Vigas de Madeira. Esse trabalho foi feito para se verificar a eficácia da norma brasileira quanto ao dimensionamento de vigas de madeira, mais especificamente na parte de estabilidade lateral. Então, o objetivo do estudo foi comparar o critério brasileiro com o critério europeu, que é o Eurocode 5. Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica de ambas as normas. E, em seguida, elas foram comparadas analiticamente com a teoria clássica de estabilidade lateral. Por fim, foram feitas simulações para diferentes classes de madeira e situações de carregamento, de forma a mostrar efetivamente quais são as principais diferenças entre os critérios de verificação. São apresentados, então, aqui os equacionamentos de ambos os critérios. À esquerda tem as inequações da NBR e à direita as equações do Eurocode. E dá para ver logo de cara que as da NBR são mais curtas. Isso se deve a alguns fatos, como na NBR não há consideração do tipo de carregamento atuante na viga e também no Eurocode há a consideração do comportamento elastoplástico da viga, feito pelo parâmetro K crítico, que emula a defasagem da resistência à flexão por conta da flambagem lateral. Esse é um exemplo para mostrar que mesmo para parâmetros iguais, os critérios apontam resultados diferentes. Então, para essas classes de folhosas aí, para essas relações altura base, comprimento de vão e tensão atuante, o Eurocode diz que em nenhum caso há instabilidade lateral. Por outro lado, a NBR afirma que somente para classe D50, D60 e D70 que não há instabilidade. Então, dá para ver como que os critérios eles geralmente apontam resultados diferentes. Aí são mostrados os principais parâmetros que foram utilizados nessa comparação. L sobre B, que é o comprimento de vão dividido pela base da seção transversal da viga, e sigma sobre F, a tensão atuante na viga dividida pela sua resistência. Esse gráfico, que é a ferramenta usada nessa análise aí, de comparação entre os critérios, ele indica o máximo vão para que numa dada tensão não haja instabilidade. Então, quer dizer, na parte da esquerda do gráfico, da esquerda das intersecções, o critério do Eurocode é mais conservador. Ou seja, para uma dada tensão, ele diz que um comprimento menor do que o da NBR é o máximo que pode ser atingido sem que haja FLT. E na direita das intersecções, a NBR é mais conservadora. Aqui é um gráfico semelhante, somente para o tipo de carregamento momento-vetor constante, mas que mostra diferentes relações H sobre B para essas curvas aí. E é possível notar que a variação da relação H sobre B, altura sobre base, ela não altera a altura do ponto de intersecção. Outra coisa interessante de notar é que na maior parte do tempo a curva da NBR está antes da curva do Eurocode, ou seja, ela é mais conservadora na maior parte do tempo. Ela aponta comprimentos de vão menores para uma mesma tensão. Um outro gráfico, só que agora para uma classe de folhosa, D18, também somente para o tipo de carregamento momento-vetor constante. Dá para perceber que há uma mudança brusca na altura do ponto de intersecção, por causa dessa mudança de conífera para folhosa. E outra coisa também é que continua sendo, na maior parte do tempo, a NBR com um comportamento mais conservador em relação à curva do Eurocode. A partir da inferência dos gráficos, chegou-se nos principais parâmetros que alteram o comportamento das curvas. Primeiro, o que mais afeta a posição do ponto de intersecção são o tipo de carregamento na viga e a relação entre módulos de elasticidade, característico e médio. Isso é mais perceptível quando se compara um grupo de madeira em relação ao outro. E o que mais afeta o acréscimo do comprimento de vão, que é o ganho de comprimento de um critério em relação ao outro, são a relação altura sobre base, a resistência da madeira e o tipo de carregamento atuante. A principal conclusão do estudo é que o critério da NBR 7190 é mais conservador que o do Eurocode. Isso significa que a norma brasileira vai ter menores acréscimos no comprimento de vão na maior parte das vezes, que em termos práticos pode implicar em restrições nos projetos arquitetônicos ou em aumento de custos pela necessidade de se adicionar mais travamentos laterais às vigas. Então, por tudo isso, é recomendado que as futuras revisões da NBR 7190 adotem um critério semelhante ao do utilizado no Eurocode 5.